Olá, muito bom dia! Estamos no ar com mais uma edição do nosso Estúdio Câmara aqui pela TV Câmara Campinas, o seu programa para entender os temas que impactam o nosso dia a dia de forma clara, leve e prática. Hoje já é quinta-feira, dia 14 de agosto, e vamos falar sobre um assunto que interessa a muita gente: empreender, né? Empreender é sonho de muitos brasileiros, a promessa de autonomia, liberdade de horários e a realização pessoal é o sonho de muita gente. Mas será que esse caminho é realmente para todos? No programa de hoje, vamos conversar com dois convidados especiais. A Verusca, ela é orientadora de negócios que ajuda pequenos empreendedores a organizar, estruturar e expandir seus negócios. E também o Gabriel, que é empreendedor de marketing digital, conhecido como o rei do marketplace. Eles vão compartilhar experiências, desafios e dicas para quem pensa em abrir o seu próprio negócio. Então fique com a gente, daqui a pouquinho nós apresentamos os nossos convidados e você já pode mandar a sua pergunta, a sua experiência, né, o seu desafio pelo nosso WhatsApp que está na sua tela, 19978293776. Enquanto você manda a sua mensagem, nós vamos atualizar algumas informações aqui da cidade de Campinas. Vamos lá! Campinas vai implantar casas-lar para acolher idosos em situação de vulnerabilidade. O Conselho Municipal do Idoso aprovou a destinação de 1,7 milhões do Fundo Municipal da Pessoa Idosa para a instalação de duas casas-lar em Campinas. As unidades previstas para funcionar no próximo ano vão receber pessoas com mais de 60 anos em situação de abandono, violência, rompimento de vínculos ou sem condições de se manterem sozinhas. Cada casa terá capacidade para até 10 moradores, oferecendo um ambiente próximo ao familiar, sem identificação externa, com segurança e cuidado contínuo. As casas-lar serão instaladas em bairros comuns, sem sinalização externa. Esse modelo prioriza o convívio comunitário e o respeito à liberdade individual, ao mesmo tempo em que garante segurança e cuidado. Nessa proposta, tem o objetivo de reorganizar o sistema de acolhimento da cidade. Com a nova estrutura, as instituições de longa permanência para idosos poderão focar no atendimento de pessoas com maior grau de dependência, otimizando recursos e melhorando a qualidade dos serviços prestados. Muito bem, agora nós vamos com uma informação muito precisa e urgente, porque o risco elevado de incêndios coloca Campinas em alerta. A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta de risco elevado de incêndio para a nossa região. O alerta vale para hoje e segue até segunda-feira. A baixa umidade do ar, associada às altas temperaturas e ventos muito fortes, estão aumentando aí a probabilidade de queimadas para os próximos dias, né? Ontem, gente, a umidade relativa do ar aqui em Campinas chegou a 19,4% às 4 da tarde, muito abaixo do ideal, que é o que gira aí, o ideal é em 60%. Pensa, ontem chegou a 19%. Então, em situações como essa, os especialistas recomendam evitar atividades físicas ao ar livre entre 10 da manhã e 4 da tarde, beber muita água, umidificar os ambientes e se proteger do sol. Segundo o CEPAGRE da Unicamp, a passagem de uma frente fria pelo oceano vai manter as temperaturas entre 12 e 25 graus, com céu parcialmente nublado. A umidade mínima prevista deve variar entre 30 e 35, então não aumenta muito. Então não tem também previsão de chuva até o próximo fim de semana e os termômetros podem voltar a marcar até 30 graus a partir da semana que vem. E o coordenador da Defesa Civil de Campinas, o Sidney, reforça que a prefeitura se mobilize com equipamentos, novos reservatórios de água para apoiar o Corpo de Bombeiros, mas lembra, gente, a colaboração da população é essencial. Em Campinas é proibido por lei usar fogo para limpar terrenos ou queimar lixo. Tem uma multa que pode chegar a quase 25 mil por hectare, tá? Então fique muito atento. Em caso de incêndios, a orientação é ligar imediatamente para o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193. Já em situação de soltura de balões, devem ser comunicadas à Polícia Militar pelo 190 ou à Guarda Municipal pelo 153. A recomendação é redobrar os cuidados durante este período de estiagem e colaborar para evitar focos de incêndio que causam danos à saúde e ao meio ambiente. Recado dado, vamos à previsão do tempo. A gente já sabe que o tempo está seco, então cadê a sua garrafinha? Bora se hidratar. A previsão para hoje
É um dia ensolarado, céu de brigadeiro, máxima de 25, mínima foi de 11, tempo seco, sem muitas novidades, e a gente tem novidade por aqui no Estúdio Câmara. Vamos lá então? Vamos empreender? E aí você pergunta, como, né? Você sabia que empreender é um dos maiores sonhos dos brasileiros? Tem uma pesquisa, gente, recente, tá? Realizada pelo Sebrae, revelou que 6 em cada 10 brasileiros querem ter o próprio negócio. Esse levantamento mostra que abrir uma empresa é o segundo maior desejo da população, perdendo apenas para a vontade de viajar. E mais, o Brasil ocupa a segunda posição do mundo em número absoluto de potenciais empreendedores, com 53% dos adultos sonhando em transformar uma ideia em negócio. Mas será que esse sonho é para todo mundo? E quais são os desafios por trás dessa jornada? É sobre isso que agora a gente vai conversar com os nossos convidados, vamos apresentá-los, vamos receber com muito carinho a Verusca Carósio, né? Ela tem mais de 22 anos de experiência em comunicação e negócios, trabalha diretamente com pequenos empreendedores para fazer a diferença no dia a dia dessas pessoas. Seja bem-vinda, bom dia, Bom dia, Verusca. muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Maravilhosa! Junto com a Verusca, esse time de peso que vai falar com a gente hoje aqui no Estúdio Câmara, tem o Gabriel Castro, que atua na área de marketing digital, ajudando pessoas a venderem e crescerem seus negócios online, especialmente no Marketplace. É o rei do Marketplace que a gente recebe hoje aqui no Estúdio Câmara. Bom dia, seja Bom bem-vindo! dia, Rubia. Bom dia, Vê. Bom dia, pessoal de casa. Vamos falar desse assunto que eu particularmente adoro. Uau! E aí, você de casa, é empreendedor? Está pensando em empreender? Vamos embora com a gente nesse Estúdio Câmara de hoje, porque na trajetória empreendedora as frustrações são inevitáveis. Mas a forma como lidamos com elas pode fazer toda a diferença, né? Alinhar expectativas, manter a curiosidade viva, cultivar um mindset de crescimento e persistir mesmo nos momentos difíceis podem ser atitudes que possam ajudar aí a transformar obstáculos em degraus e como quando a gente era criança, a gente aprendia por tentativa e erro, né, a gente caía, levantava, tentava de novo. O mundo dos negócios, os famosos banhos de água fria, podem, na verdade, ser oportunidades para repensar estratégias e nos adaptar. Vamos lá, Verusca, começando com você. Eu te pergunto, o que você destaca como o maior desafio para quem decide empreender hoje aqui no Brasil? As dificuldades que a maioria dessas pessoas enfrentam? Como é que você qual é a sua visão, já que você lida com esse mundo de empreendedorismo? O que eu posso dizer e afirmar a você é que o empreender, para minimizar a dor do empreender, o mais importante na minha visão é você se preparar financeiramente para isso antes. Uhum, Eh, a gente não pode empreender de maneira aventureira. Achar que a gente vai startar um negócio e ele vai começar faturando, ainda mais quando a gente pensa que nós, normalmente, a gente vem do modelo CLT, né, e aí a isso. gente se incomoda com esse modelo, e aí a gente quer migrar para o empreender. Então, para mim, o fator chave para você ter menos frustração é você se preparar financeiramente, é você de fato, eh, olhar para o que você deseja e ter aí uma reserva financeira. Muito bem. Então, a gente fala de desafio da insegurança financeira, da falta de preparo emocional, é algo que muita gente enfrenta, né, mas pouco se fala nas redes sociais, porque nas redes sociais a gente vê que tudo é muito lindo, né, o pessoal só mostra o lado positivo do empreendedorismo. E agora a gente vai falar com alguém que trabalha com as redes sociais, alguém que empreende e que é um empreendedor de sucesso. Gabriel, você está na linha de frente do marketing digital, o que que você diria para quem pensa que empreender é sinônimo apenas de liberdade e de dinheiro rápido. Bom, vamos lá. No começo você falou que empreender era liberdade de tempo. Uhum, Eu não conheço essa frase, sendo bem sincero, porque se é uma coisa que eu não tenho é tempo. sim. Eu consigo sim pegar ali meus 10 dias do ano e escolher a data que eu vou fazer uma viagem, alguma coisa assim. Só que os outros 90 dias, 90% dos dias, eu tenho muito menos tempo que todo mundo. Uau. Porque empreender é sobre você responder o cliente, sobre você responder os seus parceiros, sobre você responder, a sua equipe. O tempo inteiro você está presente para todos.
E você tem que ter uma resiliência emocional absurda, porque a quantidade de nãos que você vai tomar no caminho são a maioria. Para cada um acerto que eu faço, eu tenho 10, 11, 20 erros. Então, quando a gente fala de empreender, tudo começa na venda, né? Não existe empreendedorismo que não venda. Você precisa vender uma ideia, qualquer coisa assim. E uma venda nada mais é do que você ter nãos. Você sabe quantos nãos você precisa ter para ter um sim. E aí, para cada não, você vai colhendo e você, se você não tiver essa resiliência, não tem o que você fazer. Então, Uau! Olha, gente, agora, quem não está preparado para receber o não e transformar esse não em sim, é bem delicado. Empreender vai muito além, né, de ser uma profissão, é um estado de espírito, comparável à paixão que desperta a hipermotivação e, em alguns casos, comportamentos obsessivos também. Esse estado emocional intenso provoca alterações neurológicas, inibem a lógica, leva o empreendedor a trabalhar de forma incansável, sacrificando a vida pessoal, os relacionamentos e muitas vezes a própria saúde. Então a gente tem que tomar muito cuidado, a gente precisa entender sobre o empreendedorismo antes de empreender. Verusca, como é que a gente identifica quando a motivação saudável do empreendedor ela começa a se transformar numa obsessão prejudicial? Porque, como disse o Gabriel, ele trabalha muito, né, e está acostumado a lidar com os nãos e pega todos os nãos e transforma em sim. Agora, o Gabriel é o rei do marketplace, a gente pode considerar assim. É uma pessoa que está iniciando, ela vem com toda aquela sede, com toda aquela vontade, e aí ela fica obcecada por desenvolver esse negócio, né? Então, quando essa transformação da disciplina, da vontade, isso se transforma em obsessão e pode ser prejudicial, como é que você pode mostrar para a gente o que acontece? O que eu vivencio muito com as Uhum, minhas alunas, o perfil de profissional que está comigo hoje, né, que eu aham, oriento, são doceiras, professoras, cabeleireiras, uhum, manicures. Então pensa que são pequenas empreendedoras que perfeito. muitas vezes iniciam o empreender por necessidade, né? Uhum, Eh, o fator diferencial para que elas se sintam motivadas, para que elas sejam resilientes, é, aplicar hábito e rotina no dia a dia do empreender. Então, o que, que eu quero dizer com hábito e rotina? Um dos meus pilares dentro das minhas aulas uhum, é a administração do tempo. As perfeito. pessoas precisam entender que ela é uma boa doceira, mas ela precisa ser uma boa vendedora. Se ela não vende, ela não, o produto dela não chega na mão de Uhum, ninguém. uhum. Então, para mim, a hábito, rotina, disciplina é o que faz esse empreendedor e empreendedor escalar passo a passo, né? Porque a gente não cresce do dia para a noite. Sim. A gente, o grande diferencial para mim está no hábito, em ter um determinado tempo e hora para prospecção, ter um determinado tempo e hora para cuidar do financeiro, ter um determinado tempo e hora para cuidar da tua área de marketing, do teu se mostrar, do teu estar presente no digital. Uhum. Então, se a gente começa a blocar essas caixinhas de maneira organizada e rotineira, o crescimento vem. Olha aí, super dica, né. Agora, Gabriel, você falando de cuidados, né, com o tempo, com essa questão da correria, do empreender, de buscar, sempre buscar. Você já viveu algum momento em que o seu trabalho tomou conta de toda a sua vida? E se sim, isso impactou a sua saúde, o seu relacionamento? E como que você lidou com isso e transformou isso na resiliência que você tem hoje? claro, bom, eu diria que isso é assim até hoje. Ele toma conta da minha vida inteira. E hoje eu consegui fazer isso de uma maneira saudável. Nem Uhum. sempre foi, já me prejudicou, já tive briga desde família, de amigos, você acaba se isolando um pouco. Até por isso que o pessoal fala que empreender é muito Solitário. solitário, né? Uhum. Porque você acaba tendo que focar em outras coisas e deixando outras de lado. Mas com o tempo eu fui entendendo que isso faz parte da minha vida. Até porque eu tenho esse pensamento, eu sempre falo. Eu trabalho 8, 12, 14 horas, já cheguei a trabalhar 14 horas por dia em algumas semanas. Se eu tivesse que deixar para ser feliz depois do meu trabalho, eu estava lascado.
Então eu preciso fazer com que o meu trabalho, naquele momento, naquele dia, tudo que eu esteja fazendo faça sentido para que atinja o meu objetivo de vida, que hoje meu objetivo de Uhum. vida é mudar outras milhares de vidas através do meu trabalho, a minha também, das pessoas ao meu redor, enfim. E isso você só aprende depois de apanhar muito. Essa é a grande verdade. Depois de você esgotar várias maneiras de que não dá certo, até você entender a maneira que dá certo. E até puxando um pouco do gancho que ela falou aqui Uhum. sobre disciplina, esse é um dos principais skills, uma das principais skills que o empreendedor precisa ter. Disciplina financeira, disciplina, só que a disciplina emocional também, porque todos os dias você vai ter um probleminha, você vai ter um leão para matar, e isso a sua disciplina de, calma, deixa eu estudar o que eu tenho que fazer aqui, deixa eu estudar a parte financeira, deixa eu estudar a parte de marketing, deixa eu conversar até com uma terapia. E na terapia isso também faz Uhum. parte da sua disciplina emocional. Olha aí, interessante, né? A gente precisa cuidar da saúde mental também, para que você consiga lidar com os nãos, né, da vida do empreendedorismo. Agora, Verusca, planejamento. Gostaria que você falasse sobre isso na questão empreendedorismo, porque muita gente começa a empreender, na maioria das vezes, é pela necessidade. A gente pode lembrar, na Uhum. época da pandemia, quantos microempreendedores surgiram, né? As pessoas começaram a fazer marmita e hoje tem uma marmitaria. Então, eles viraram empreendedores, sim, mas foi por conta de uma necessidade. Agora, se não se tem um planejamento, existem aí possibilidades desse empreendimento ele não dar certo. É, total. Na realidade, um dos meus pilares, inclusive, fala sobre definição de metas e objetivos. Uhum, Não há como empreender com sucesso se a gente não sabe aonde a gente quer chegar. Então, é fundamental que a gente tenha discernimento, né? A gente tem que ter um olhar para dentro para entender primeiro aonde nós queremos chegar. Eu uhum, sempre falo que antes de sermos um CNPJ, nós somos um CPF. A boa. gente tem que entender onde a gente quer chegar e, de fato, construir um planejamento para isso. E aí eu já vou emendar um outro tema que eu acho relevante, Vamos lá. que é em relação a buscar ajuda. Uhum, Eh, Muitos, eu acho que se você, vamos dar um exemplo aqui que eu tenho prático. Uma terapeuta, ela é uma ótima terapeuta, uhum, mas ela de fato não sabe como gerar negócio para completar a agenda dela, para fazer a agenda dela lotar. Eh, Gente, procura ajuda, né? E não necessariamente precisa ser num profissional dentro do meu perfil, mas a gente precisa entender quais são nossas fraquezas como CPF, o que falta para o nosso empreender ter sucesso quando a gente olha para dentro, e a partir daí buscar conexões com pessoas que possam trazer um incremento, um olhar de fora. Essa coisa que a gente comentou de fato de ser muito solitário empreender, é solitário para quem não busca isso, né? sim. Para quem não busca ajuda. Eu falo que eu, com toda a minha experiência como publicitária, quando eu startei o meu empreender, eu me conectei com 3 pessoas que estão comigo até hoje, que eles são fundamentais para o meu escalar, né. Então, vocês olham o meu Instagram ele tem ele tem mãos de terceiros, né, porque são pessoas que fazem com que meu negócio, eh, tenha um valor diferente, né, tenha uma Uhum. imagem diferente. E isso agrega valor, credibilidade, uma infinidade de coisas. Eu não sei se eu respondi tua pergunta, acredito que sim. Sim, respondeu sim. Eu acho que você pode completar também, né, Gabriel, a questão do planejamento e a questão também de você buscar pessoas que possam agregar nesse seu empreendedorismo. Claro, claro. Bom, a gente falou, né, ser muito sozinho, concordo 100% com você que você tem que agregar pessoas, né. Negócio é sobre pessoas. Não existe você vender nada que não seja para uma pessoa. E para que você tenha sucesso, você precisa de mais pessoas ao seu redor. Quando eu falo que é muito sozinho, é porque eventualmente você tenta buscar pessoas que já tiveram mais sucesso que você para se espelhar nela. E essas pessoas não são tão simples de atingir. Tem como Hum. atingi-las? Claro, você consegue pagar, para estar próximo delas, você consegue
não sei, às vezes mandar uma mensagem no Instagram dela e ela te responder. Já aconteceu os 2 casos comigo e os 2 deram super certo, mas se blindar, ter pessoas ao seu redor para mexer no seu Instagram, para, por exemplo, o Uhum. André tá aqui me filmando enquanto eu estou aqui, tudo Sim. isso faz parte de você conquistar pessoas, acreditar nelas, para que elas cubram o seu ponto fraco. Concordo Uhum. 100%. E é assim que a gente vai se moldando para ficar cada vez mais forte, aguentar cada vez mais porrada, porque a verdade é, quanto maior você cresce, maiores são os problemas, sempre. Olha aí, tá vendo? Incentivando você aí do outro lado. E essa é a mais pura verdade. Essa questão da romantização do empreendedorismo, que a gente vê muito na rede social, você acredita que acaba atrapalhando as pessoas que querem começar? Porque é tudo tão romantizado, né? Ah, eu comecei e agora eu tô explodindo e tal. Gente, a realidade que a gente vê, o que a gente vê na rede social, às vezes nem é a realidade, às vezes, né? A gente tem que tomar muito cuidado com essa romantização do empreendedorismo. Olha, eu tenho certeza que o que tá na rede social não é a verdade. É um pedacinho, é um frame da verdade. Inclusive nas minhas redes sociais também. Você não vê os dias que eu choro, que estresso com os meus sócios, isso não existe. Porque lá eu preciso passar uma imagem de venda. Sempre é Uhum. assim. Eventualmente você também acaba falando do seu pessoal, isso ajuda a vender também, mas essa romantização faz com que muitas pessoas empreendam sem estudar. E eu Exato. acredito que é fé, estudo e pesquisa, né, e Uhum. prática. Se não tiver fé que isso vai dar certo, empreender é um pouco de acreditar no invisível, naquilo que, poxa, eu vou estudar o máximo para que as minhas chances de sucesso sejam maiores. Mas você não tem certeza disso e nunca vai Uhum. ter. E é por isso que você captura tanto valor, porque você teve a capacidade de arriscar e ir lá capturar esse valor que ninguém teve. Então, quanto mais você pesquisa e quanto mais atitude você tem, maior as suas chances de sucesso. Muito bem, e essa era a minha próxima pergunta e você já respondeu. Eu ia perguntar para você, referente aos negócios que fecham nos primeiros anos, né, e o que diferencia quem, persevera daqueles que desistem, e você já Posso completar se você respondeu. quiser. Por Então favor, tá bom. vamos Se lá. eu não me engano, esse dado é alguma coisa de 80% nos 3 primeiros anos que fecham, né. Aham. Isso porque o brasileiro empreende por necessidade. Eu não empreendi por necessidade, vim também de um CLT, sempre gostei de empreender, sempre quis empreender. Minha mãe é cabeleireira, meu pai, ele instala ar-condicionado, são os famosos eu-presas, né, eram os 2 ali tentando fazer a própria empresa. E eu sempre tive essa eles trabalham muito, sempre trabalharam muito. Então eu via neles aquilo que eu queria fazer, que era trabalhar Uhum. muito com aquilo que eu quisesse. E Uau. o que eu quero não é o que eu faço hoje, não me importa o que eu faço, essa é a grande verdade, importa o desafio que eu consigo cumprir e os resultados que eu atinjo nisso. Isso é a visão do empreendedorismo. Só que a maioria dos empreendedores, do Brasil especificamente, empreendem por necessidade. Uhum. Olha, perdi o emprego, fui mandado embora, preciso, o que que eu acho? Putz, o que que você sabe fazer? Vamos vender um pastel ali, vamos tentar fazer alguma coisa? E acaba fazendo isso sem estudo de financeiro, que eu acho que é um dos Uhum. principais pontos. Estudo financeiro. Eu tenho muitos clientes que hoje eu faturo milhões e não sabem quanto sobra na aulinha. Então, uma das primeiras coisas que eu faço é: vamos estudar financeiro, vamos estudar estratégia, vamos olhar quem já passou, vamos modelar eles e trazer para o seu rumo. Eu acho que essas coisas, quando você tem, obviamente, a resiliência emocional, tudo aquilo que a gente já falou, Uhum. mas estudo financeiro, estudo de modelo de negócio, estudo de gestão. Gestão aqui eu estou falando de gestão de pessoas, gestão de números, gestão de objetivos. Quando você envelopa tudo isso, aí sim você consegue aumentar a sua chance de sucesso. Muito bem, a gente entende que sem uma boa capacitação é muito difícil para os empreendedores alcançarem seus objetivos e ter aí um sucesso no mundo de negócios. Verusca, você, como que o acompanhamento e a orientação personalizada podem ajudar o pequeno empreendedor a superar todas essas dificuldades que a gente está falando aqui? Realmente vale a pena estudar para depois empreender? A dor é menor, né. Quando a gente se prepara, a dor é menor. Eu digo que, ter alguém que te oriente, Uhum, que te ensine, o primeiro ponto é que ele vai trazer um olhar externo, ele vai trazer, um olhar de fora. A gente normalmente é enviesado, né, às vezes é um pouco míope dentro do nosso mundo. sim. E as possibilidades, elas muitas vezes são muito mais amplas. Então eu acho que uma orientação vai te trazer mais clareza, né. Perfeito. Uhum.
Eu acho que também um ponto muito valioso vai te trazer economia de tempo. Você vai Hum, errar menos. Uhum. E errar menos no empreender, eu diria, é dinheiro também, né? É é muito dinheiro. dinheiro. Verdade, É, verdade. errar menos é fundamental, assim. E eu acho que o terceiro ponto muito valioso é, com a clareza, você tem aí mais sucesso nas estratégias para alcançar melhores resultados. Quando você tem alguém de fora trazendo um contraponto, de fato, você tem uma tendência a trazer melhores resultados. Mas eu queria colocar um ponto que o Gabriel Claro, trouxe, que eu vamos acho lá. legal a gente pensar aqui. Eh, eu e o Gabriel, a gente vive mundos do empreender, Uhum. mas bem diferentes. Perfeito. É isso E mesmo. eu acho legal trazer Aham, esse ponto aqui, né. Então, quando o Gabriel diz que ele, tem clientes que faturam milhões, por aham. exemplo, eu vivo num mundo que eu tenho uma cabeleireira que Perfeito. fatura R$ 6.000, Sim. mas ela está trabalhando comigo para faturar 9, Aham. porque isso vai mudar a vida dela, né. Então, é até interessante eu trazer aqui para vocês que o meu maior, desde 2017, eu sempre trabalhei em agências de publicidade com grandes marcas em São Paulo, e eu sempre dizia assim: "Cara, eu estou dando dinheiro para quem já tem muito dinheiro. Aham. Eu estou ajudando quem tem muito. E eu quero fazer diferente, o meu realizar não está mais nisso aqui, né". Foi quando eu decidi sair e decidi empreender, que Uhum. foi para olhar para os pequeninos, né, que Poxa. foi para olhar que é um mundo de brasileiros, né. A Exata maioria. a maioria. O salário médio de um empreendedor hoje é R$ 3.000 É no isso, Brasil. Uhum. Ou seja, você está falando com a grande maioria, é isso, né? né. E eu falo muito em sonhos, né, Sim, porque eu acho não, eu tenho certeza que os brasileiros, e isso me dói um pouco, as pessoas trabalham para sobreviver exato. e elas não realizam sonhos, Uhum. né. Uhum. Então eu sempre digo para as minhas alunas, para as minhas orientadas, a minha primeira aula, a gente lista os sonhos, porque, de novo, onde eu quero chegar? O que eu quero alcançar como ser humano, né? Uhum. Antes de eu ser um CNPJ, eu sou um CPF, eu preciso realizar sonhos. Seja pagar a faculdade do meu filho, seja viajar para a Bahia, seja o que for. Então, eu tenho até um caso de muito sucesso, que é uma professora particular de Hortolândia, que ela me escreveu a semana passada dizendo: "Vê, dos meus 4 sonhos eu estou realizando o primeiro". Aí Ai, que sim. Isso, é delícia! assim, ó, já valeu Super. todo o meu empenho, né. Uhum. Muito E eu bom. acho que é um pouco disso. Então é legal trazer esse contraponto, porque aqui a gente tem uma audiência ampla Perfeito, Sim. e para a gente de fato captar todo mundo. E você perfeito. sabe que aqui nós temos também uma audiência de muitos empreendedores. Aqui na TV Câmara Campinas, nós temos vários tipos de programa, né, de vários segmentos, e nós temos um programa que é chamado Ser Empreendedor, e que ele traz a experiência de pequenos empreendedores que vêm trabalhando e vêm se destacando. Então, assim, é bem legal que a gente está levando agora para essas pessoas também, porque de repente você está aí num momento de empreendedorismo, mas que não está dando certo. Acredita, né, você precisa acreditar, você precisa ser resiliente, porque nós estamos aqui com o rei do marketplace e ele também sofreu para começar, mas ele continua batalhando todos os dias, continua recebendo não e pegando todos esses nãos e transformando em sim, mas para isso precisa ter uma mega de uma resiliência, você tem que ter uma saúde mental, assim, magnífica. E aí você precisa, claro, de apoio de profissionais para te ajudar e, com certeza, se você não desistir nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira, vai dar certo. Acredita. Eu tenho um negócio comigo, assim, que vai dar certo. Fim. Fim. Eu acredito no que eu não vejo.
É para dar certo? Vai dar certo. Vamos fazer dar Fé, certo. pesquisa e atitude. É fé, é isso. Vamos fazer dar certo. E por que você está aí na sua casa, de repente, sentado, olhando para a gente, falando, mas falar é fácil. Até papagaio fala, claro que é fácil. Você acha que foi fácil da gente estar aqui hoje? Você acha que é fácil para eu estar aqui hoje? Eu tenho uma trajetória, eu tenho um caminho. Se eu tivesse desistido na primeira pancada, imagina, hoje pode bater, eu tô, ó, calejadíssima. Por quê? Porque a gente aprende. Isso é a resiliência. E acredite, vai dar certo. É isso que a gente precisa passar. Aí as pessoas, mas resiliência, positividade tóxica. Não. Se a gente não acreditar no que nós somos, quem Ninguém é que vai. vai acreditar na gente? Fala para essa galera que está assistindo. Quantas vezes você já apanhou, você já caiu, você já levantou? E quantas vezes você levantou com vontade de desistir? É ou não é? Todas elas eu levantei e continuei para frente. O meu esporte é o jiu-jitsu, que é um esporte de apanhar. Uau! Então a minha vida inteira é apanhar e continuar indo para frente. Olha aí, tá vendo? E é isso, gente, é isso que nos move. Agora a gente precisa estudar, né, Verusca? Nós temos o Sebrae, que dá um mega apoio. Nós temos pessoas como você, né, profissionais como você também, que apoiam, que ajudam, que impulsionam. Agora, a gente precisa destacar a questão da motivação, né, em tempos difíceis. Motivação, não sei se existe, mas a disciplina existe. Motivação, um dia você acorda, motivado um dia não. Então levanta e vai. Independente disso, acredita no que você não vê. É isso, tem que ter fé. E outra coisa, o pessoal pensa que empreender no digital é mais fácil do que em outros setores. Aí eu queria que você trouxesse para a gente se realmente é mais fácil. Porque essa palavra fácil, ela tem um peso muito grande, porque a pessoa fala assim, vou empreender, daí não, vou lá com a Verusca, eu vou montar uma marmitaria. Aí o outro, não, vou empreender digital que é mais fácil, não precisa trabalhar tanto, está na internet, os clientes estão lá, vai vir. E aí, é assim ou não? Olha, eu não sei te responder de todos os setores. Nunca Aham, trabalhei em todos os setores, mas naquilo que eu já trabalhei em banco, já trabalhei até em empresa de fazer jogos de celular, então trabalhei bastante coisa, né? sim, Hoje é o que eu mais trabalho porque a mídia, as redes sociais, elas não desligam. exato. A diferença é que você está numa indústria, ela abre uma hora e fecha uma hora, na rede social nunca. Uhum, Então, de noite, de manhã, no almoço, aqui, durante a gente tá gravando, tem gente produzindo conteúdo, tentando vender. E além disso, eu trabalho com pessoas. Eu não trabalho com um algoritmo só. É perfeito. alguém mexendo no algoritmo. E Uhum, essa pessoa dá o mesmo trabalho, às vezes muito mais. Quanto mais pessoas, mais trabalho dá. E eu adoro esse trabalho, tá? uhum, Eu falo isso, mas isso é o que me move bastante. E não acho que é mais fácil, não acho que é mais simples, tem muito mais pessoa, a barreira de entrada é menor, concordo. uhum, Mas por a barreira de entrada ser menor, é muito mais competitivo. E por ser muito mais competitivo, você tem que ser mais estudioso, gastar mais horas e ser mais inteligente que as pessoas que estão tentando fazer o mesmo que você. Então, eu não concordo em nada nessa frase e, bom, olhando, por exemplo, o que meu pai e minha mãe trabalham, aí eu considero que a gente trabalha igual, muitas horas por dia, sim. cada um na sua área, cada um fazendo o máximo dentro de ou cortar cabelo de sábado das 8 da manhã às 8 da noite, ou trabalhar com marketplace de sábado das 8 da manhã às 8 da noite. A gente tá igual nessa. A gente não pode ficar na zona de conforto. Quando eu digo buscando pesquisas e tal, veio essa frase, empreender no digital é mais fácil, né? Mas como é que está sendo o seu Ó, empreendimento? eu acho que ele é mais fácil de começar, tá? Uhum, Porque, vamos ser sinceros, qualquer um hoje tem um celular. Se exato. qualquer um hoje tem um celular, não custa nada você levantar, começar a se Uhum. gravar e quem sabe gerar algum conteúdo, quem sabe É isso. começar a fazer alguma coisa a partir daí. Começar, mas e depois? Para gerar esse conteúdo, você tem que se dedicar, Muito, você tem que estudar. Então, essa incessantemente. facilidade, gente, cai por terra. Esse é o ponto, porque Uhum. porque é muito fácil, a gente pode nós 3 começar aqui agora. Aham. Quem que vai ganhar nessa? Quem faz mais, quem faz com Exato. mais Rotina, processo rotina, de processo, qualidade, estudo. Como muito mais gente consegue fazer, você precisa se destacar muito mais que a média. Exatamente. E aí, ó, o destaque é uma briga pelo destaque, porque tem tanta gente se destacando, se você não tiver o discernimento, a sabedoria, o estudo, né, a competência realmente do que você vai fazer no digital, olha, vai ficar para trás, porque é Uhum. tudo muito rápido, né, Verusca? e o que eu acho importante complementar, e de fato é Uhum. falsa essa imagem que começar no Sim. digital talvez tenha mais sucesso,
Eu vou dar um exemplo que, assim, eu tenho orientadas que vendem semijoias, e a primeira coisa que elas me pedem é assim: "Vê, me ajuda a construir um e-commerce". Olha aí. E aí o que eu digo é: "Quem disse que o e-commerce vai te trazer mais venda?". Você tem certeza dessa decisão, né? Porque qual é a reflexão que precisa ser feita, né? Para você levar audiência para um e-commerce, Uhum. precisa de dinheiro. E Exato. muito. Especialmente no começo, que ninguém te conhece. Exato. Quanto mais desconhecido você é, mais caro fica as pessoas te conhecerem. É Olha isso. isso, gente. Então a reflexão aqui é: o digital é valioso, Aham. você Muito. precisa de fato, se mostrar, tá no Instagram, dependendo do teu perfil de público, estar no TikTok, você de fato precisa estar ali Uhum, presente. uhum. Mas as estratégias a serem construídas dentro daquele ambiente é muito caso a caso, né. A gente tem que olhar tanto que assim, tanto que eu digo, o sucesso do meu trabalho está na orientação a negócios individual, né, que é olhar para aquele indivíduo, para aquele empreendedor, para aquela necessidade, para aquele segmento, e a Uhum. partir dali a gente vai construir as Uhum. estratégias, os pensamentos lógicos para escalar aquele negócio. Mas, existe uma eu trabalhei com digital por muitos anos e Aham. existe uma falsa imagem, Uhum. eh eh, principalmente os pequenos, né, que é isso, Sim. eles se vislumbram, né. As marcas vendem muito, então, pô, como Exato. assim eu não vou vender? Mas, tem um Eu grande eu trabalho com digital, né? Sabe como eu consigo a maioria dos meus maiores clientes? Uhum. Ligação e visitação. Não é Presencial? online. Claro. Eles vendem online. Eu não busco eles online. Uhum. Então, quando você falou, né, você tem que criar uma estratégia para canal de aquisição do seu cliente e da sua venda, eu gosto muito de uma matriz que é atenção por intenção. Então, a pessoa que está no TikTok, ela tem muita atenção, ela está o tempo inteiro com atenção, mas ela não tem intenção, por exemplo, de comprar, sei lá, uma consultoria de alguma coisa. Aham. Então, depende do canal que você tá, ao passo que a pessoa que está lá no Brás, ela tem uma intenção de comprar uma roupa. E Exato. muitas vezes ela não passa na sua loja porque falta atenção. Então, Uhum. depende da onde você tá, qual que é a estratégia de comunicação que você tem que ter. Maravilha. Muito bom, gente. Bom, olha, hoje a gente está falando aqui de empreendedorismo, né, de negócios e de início. De repente você pensa: "Ah, vou começar hoje e amanhã já vai explodir". Olha, não é bem assim. Mas em contrapartida você precisa acreditar, porque você vai conseguir, só que não é no primeiro momento, porque você precisa de entender, né, o ambiente em que você está prospectando aí o seu negócio, o seu empreendedorismo. A gente está falando de empreender na rede social, na internet, a gente está falando de e-commerce. Eu acho interessante esses nomes, né, que são lançados, e aí a galera quase não entende muito o que, que é, porque esse negócio de internet é assim, né? Hoje você fala uma coisa, amanhã o que você falou, o que você disse, já não vale mais, e a outra. Gente, é tudo muito na velocidade da Uhum. luz. E aí não dá tempo de estudar, já vem outro e você fica para trás. Como é que você consegue trabalhar nesse ambiente tão corrido, automático, rápido e que muda a todo tempo, hein, se o manter Gabriel? atualizado, né. É, aham. Olha, essa é uma pergunta de ouro, tá? É isso que eu tento fazer todo dia, é Sério. entender o que eu tenho que estudar para ter mais sucesso nas minhas decisões. Mas tem estudos que são base para tudo. Então, Uhum. uma contabilidade, alguma coisa assim, uma parte financeira básica, você precisa, independente se você é cabeleireiro, se você faz o que eu faço, se você tem uma rede de TV, não importa. Tem alguns conhecimentos que são básicos. Eu começaria por eles, ficaria muito bom neles, especialmente em estrutura de receita, que esse nome está bem alto agora, Sim. estrutura de receita, estrutura do modelo de negócio. Eu até gosto de falar que um negócio difícil, até uma pessoa inteligente não consegue tocar. Um negócio bem feito, até um burro toca. Porque Olha isso. se você tem, por exemplo, um negócio com baixas margens, um errinho que você faz pode custar o negócio da sua empresa. Uhum. Por isso que muita gente gosta de empreender no digital, vender produtos digitais, porque a sua margem é de 80% às vezes. Você pode fazer muita cagada que você continua vivo. Então Uhum. depende do seu modelo de negócio. Eu estudaria bastante modelo de negócio, coisas básicas, e aí o resto, meu amigo, é você estudar todos os dias para saber as tendências e correr atrás. E uma filosofia que eu gosto bastante, eu aplico na minha empresa,
É a filosofia que no mercado a gente chama de growth, né? Growth é de crescimento, que Uhum. nada mais é do que testes incessantes. Quando eu falei no começo aqui que para cada um acerto a gente faz 10 erros, todas as tentativas foram controladas. Então vamos lá, eu tenho R$ 10.000 para testar aqui nesse semestre. Eu vou alocar R$ 1.000 nessa alternativa, R$ 1.000, vou fazer 10 alternativas de R$ 1.000 e vou saber para onde que vai dar mais certo, para onde vai dar mais errado, e a partir daí eu continuo fazendo novos testes. Essa é a única maneira que eu encontrei de me atualizar o mais rápido possível no mercado. Testar o tempo inteiro, o tempo inteiro. Hoje eu gasto 30% de tudo que a gente ganha em testes, em coisas que eu não me preocupo com o resultado. Se for pro lixo, foi pro lixo. Mas é a única Uhum. maneira de eu encontrar novas alavancas, que no mercado está o tempo inteiro cheio de gente falando coisa nova. A única maneira de eu encontrar novas alavancas que vão mudar a minha empresa de patamar. Nossa, Verusca, como é que você trabalha essas coisas novas, esse avanço, né, essas informações, essa imediatismo de tudo? Como é que você trabalha com as suas empreendedoras, suas microempreendedoras, tudo isso? Como que você equilibra isso para que elas, não se percam, né, nesse momento tão importante que é de alavancar os seus negócios? Eu vou trazer um contraponto aqui, Vamos lá. porque hoje a gente é bombardeado com Uhum. muitas Sim, informações. muito. E eu vou te dizer que isso deixa as minhas orientadas, assim, sofrendo. Eu Malucas, né? imagino. É. Isso traz frustração, porque você, eu vou por onde? Eu escolho o quê? Eu começo por onde? Então eu sempre digo o seguinte: vamos olhar para a agenda, eu sempre volto para a administração do tempo. Uhum. Porque, de novo, a gente precisa olhar para o tempo e entender assim: onde é a pergunta-chave para o empreendedor, para o pequeno empreendedor é esta: onde eu emprego meu tempo está me trazendo resultado? Uhum. Se a resposta for não, essa tarefa tem que sair da tua agenda. Uau! Se a resposta for sim, você segue na repetição. Uhum. Por que que isso é fundamental? Eu vou dar um exemplo de algumas alunas minhas que, assim, eh, elas a primeira dificuldade delas é a venda. Vender é difícil. Então a primeira pergunta que eu faço é: você de fato acredita no que você vende? Porque acreditar no que vende, gente, é assim, eu preciso acreditar no que eu vendo para que alguém compre de mim, Uhum. né. Então, a primeira coisa que eu digo é: vamos treinar prospecção. A gente pode prospectar de uma infinidade de maneiras, mas a gente tem que ter na tua agenda diária tarefas de prospecção. E aí eu ensino isso, por exemplo, né. Vou dar um exemplo de uma tarefa de prospecção. Entra no Google, pega o contato de WhatsApp de 10 potenciais, parceiros, vamos supor que você está buscando parceria. Eu sou uma terapeuta e eu quero que médicos especialistas em algum tema Uhum. indiquem meu trabalho, né? Ligue para 10 profissionais, para 10 médicos. Você vai receber 10 nãos para um sim. E este é o processo do empreender. Mas é uma questão de estatística. Eu sempre digo, eu prospecto todo dia. Todo dia eu prospecto 10, 20, 30 clientes. Na semana, isso dá 3, 6, 9, 150 clientes. 150 clientes no mês dá 600 clientes. Você pode ter certeza, 6 eu fecho. Então, é uma questão de estatística. Trabalho diário, processo, rotina. Se a gente faz todo dia um pouquinho, o resultado vem. Uau! Que resiliência, hein? Muito bom, gente. Tô adorando essa nossa conversa. Produção, me fala se tem perguntas, produção, por gentileza. Olha aí que beleza. A gente tem perguntas, então a gente pode começar a responder 8h44. A gente vai respondendo as perguntas, porque as perguntas dos telespectadores também nos levam a caminhos para a gente poder continuar
falar, mas daí a gente vai de encontro com o que as pessoas, os telespectadores, estão querendo saber. Então vamos lá, produção, pode colocar e você aí de casa tem pergunta, tem dúvida, tem experiência para compartilhar com a gente? Pode mandar a sua mensagem. O pessoal da nossa produção está atento aí no nosso WhatsApp. A Camila Pires do Taquaral. Quanto tempo a gente precisa guardar de reserva para segurar o negócio até ele começar a se pagar sozinho? Que pergunta de milhões! Pergunta de milhões. E aí? Porque não tem, eu vou dizer que não tem como a gente definir uma data, né? Aham. A gente não sabe, se a gente for pensar em termos de pesquisa, Uhum. um empreendedor, pequeno empreendedor, começa de fato virar teu negócio depois de 1, 2, 3 anos, mais ou menos isso. Mas o que eu te digo é, você precisa ter no mínimo 1 ano do teu custo de vida guardado numa reserva de emergência. Pessoa física, você disse. Pessoa física. Concordo, 100%. Uhum. Então, por exemplo, pessoa física. Então, por exemplo, se você tem um custo de vida de R$ 4.000, você precisa ter 4.000 vezes 12 meses. Uau. E esse total precisa ser guardado. Para quê, né, gente? Você vai usar todo esse dinheiro? Não. Ele é aquela reserva que fica lá acalmando o teu coração. Eu empreendi assim e funciona. Eu sou prova viva disso. E primeiro mês, você faturou 1.000, faltou 3. Pega da reserva. E aí vai te dando respiro para que você empreenda com qualidade, com tranquilidade. Mas, de novo, isso não significa que você tem que cruzar os braços, né? O empreender é rotina, processo. Então, você segue dando sequência nisso. Posso pôr uma pimentinha Vai a lá, mais? vamos lá. Por favor. A gente falou do físico, eu quero saber do digital, porque essa pergunta é de milhões. Quanto tempo no digital a gente precisa guardar de reserva, né, para segurar aí o negócio no digital, Tá, para que ele comece a se pagar sozinho? vamos Vamos lá. lá. Se você é CLT, né, Uhum. se você já tem um emprego, eu sugiro que você nem largue ele antes de começar e testar. Foi assim que eu fiz, foi assim que meus sócios fizeram também, até a gente de fato largar. E aí eu vou completando a sua resposta, eu até falaria depende. Se eu tenho uma esposa, 2 filhos, a minha reserva ela tem que ser maior. Eu era Uhum. sozinho, não tinha nada, ninguém, até eu e um cachorro. Eu, um cachorro e um aluguel barato. Então eu poderia me arriscar mais, porque rapidamente eu conseguiria cobrir os meus custos de vida. Então eu tomei essa decisão com 4 meses de vida, com 4 meses de reserva de emergência, né. Perfeito. Recomendo? Não, né. 1 ano é melhor, mas você vai ter mais dificuldade de guardar esse 1 ano. Agora, pense também: "Pô, minha mãe mora comigo, ela tá hospitalizada, não sei o quê". Calma, vai com cuidado, não toma decisão estúpida. A ideia é você minimizar os riscos. Empreender vai dar certo se você não desistir e minimizar os riscos ao longo do tempo. Você está jogando contra as probabilidades. Se eu tenho 80% de chance de dar certo, é só você ir tentando que uma hora vai. Se não der no começo, depois ele dá. E no digital, a gente tem essa possibilidade de, sem gastar quase nada, com um bom celular, você vai gastar uns 4, 5 mil reais num bom celular, às vezes um microfone, mais uns Sim. R$ 1.000, e começa, sem largar o seu trabalho. Exato, Uma isso é vez que importante. você conseguiu algumas pistas de que aquilo vai dar certo, aí você acelera com os 2 pés, e aí você tem a sua reserva de emergência entre 4 e 12 meses, que eu acho que é uma boa métrica. Olha aí, super dica, porque a romantização da internet tá lá. Quem é que nunca viu isso aí? Cansei de ser CLT, né? Agora vou ser Não faça isso. empreendedor, vou ser o cara, né? Vou ser o rei do marketing digital, do marketplace. Gente, não larga seu trabalho, não. Não. Não é assim que funciona. Precisa ter, ó, cabecinha, né? Bem direcionada, pezinhos no chão, né? E esperar o tempo acontecer, né? Esperar, porque esse negócio de sou CLT, não quero mais. O pessoal tem uma coisa com CLT, né? Porque é por conta disso, por conta da romantização que a internet fez, desenhou isso, plantou na cabecinha das pessoas e elas acham que é assim, da noite pro dia, que você vai explodir. E a gente precisa ser realista. Não é assim. Mas a gente também precisa ter no coração que isso pode dar certo e vai dar certo, mas não é da noite pro dia, né? Pezinho no chão, porque é importante, tá bom? Vamos lá, produção, 8h49, mais uma pergunta. Bom dia para você que está com a gente aqui no Estúdio Câmara. Prazer ter você com a gente, viu? Estamos falando de empreendedorismo. O Marcos Vieira do Cambuí.
Olha só, é indirecionada. No marketing digital, Hum. é melhor investir em anúncio pago logo de cara ou tentar crescer de forma orgânica primeiro? Isso aí é uma grande dúvida, né? E Acho que foi aí, pra você mim, vai né? É. sair pagando, ou então você espera para Marcos, ver o não é o que que nome? dá? É o Marcos, Marcos. seguinte, não tem resposta certa. Tem o mais fácil de você fazer, que é trabalhar o orgânico, você não vai gastar nada, significa que você minimiza o seu risco, mas a escala de fato ela está nas mídias pagas. Você Uhum. não consegue, por exemplo, fazer 100.000 ligações no dia, mas você consegue aparecer para 100.000 pessoas no dia pagando. Então a escala ela está na mídia, embora é muito mais difícil de você ter retorno, especialmente agora. Quanto mais demora, mais pessoas entram nas mídias pagas, fica cada vez mais caro. O que eu diria para você aqui é: faça o orgânico, porque você já vai ter que fazer. O orgânico vai te dar credibilidade, vai te dar a longo prazo. É o orgânico que sustenta que a gente chama de CAC, né? O seu custo de aquisição menor ao longo prazo. Mas não deixe, desde o dia 1, de botar aquele R$ 1, aquilo que você já precificou, aquilo que eu já guardei. Ó, vou começar a colocar R$ 100 por mês. Começa no dia 1. Ao mesmo tempo que você tem que fazer orgânico para que as suas mídias, elas no composto seja mais eficiente. É assim que a gente faz. Eu Uhum. não olho, se eu olhar só a mídia, o meu cliente é muito caro. É muito caro trazer ele. Mas olha os funis, deixa eu te tentar explicar um pouquinho. O cara que vende mídia, meu cliente que vende mídia, eu pego a indicação dele. Então pronto, eu já barateei o custo. Uhum. Ao passo que o meu time está ligando o tempo inteiro. Esse cliente entra, eu sei quem é ele, eu coloco os dados desse cara para reduzir a mídia. Então tudo que eu faço é para tentar trazer o maior nível de escala possível no menor custo. Mídia é mais cara no começo, ela é o que mais vai te dar escala. Orgânico é o que você vai ter que fazer sempre e é o mais barato. Uau! Um complemento Vamos lá. importante que eu acho é, eu digo sempre que a maneira de você entender como está a sua imagem no digital, vai lá no Google, Marcos te dou essa dica. Vá lá no Google e coloque lá o nome da sua empresa ou o seu nome, né? Dependendo qual é a tua intenção. Veja o que aparece. É fundamental que a gente trabalhe o orgânico, aí eu falo muito para os pequenos, tá? A gente trabalhe o orgânico, cria uma imagem, uma carcaça adequada, e depois que a imagem está adequada, a gente começa a escalar isso. Para que vocês saibam, tem, por exemplo, o ambiente do Google Meu Negócio, ele é gratuito. Ele é gratuito, né? E tem muitas empresas que não estão lá, por exemplo. Então, tem maneiras da gente estar bem posicionado no Google organicamente. E, obviamente, lembrem, o Google é uma máquina. Então, a gente precisa estar lá, atualizando, povoando ele, para que essa máquina se mantenha viva. E, depois Interessante. disso, a gente, de fato, coloca aportes de dinheiro. Uau! E a gente tem que saber também fazer esse direcionamento desse tráfego, né, porque não adianta você pegar lá e falar assim: "Ah, não, eu vou pagar agora para meu anúncio, né, ser disparado em várias plataformas", enfim, mas você tem que ter noção, e é por isso que é importante o estudo, é Uhum, por isso que é importante a orientação, porque você tem que ter noção para onde você quer atingir, uhum. como você quer chegar, porque senão você está gastando dinheiro também. Né, então a gente precisa, ter aí esse direcionamento, gente, para ter uma orientação, né, de um profissional, ou então tem tantos cursos gratuitos, tem Sebrae, tem um monte de coisa que você pode, o Sistema S, na verdade, ele ajuda bastante as pessoas que querem empreender com cursos, e tem essas pessoas aqui, ó, olha só que maravilha, né. Nós temos 2 pessoas aqui que são gabaritadas na questão do empreendedorismo, no microempreendedorismo, no marketing digital, enfim, e que estão preparadas para a orientação. E nós temos esse programa que traz para você orientação. Então é tão bom saber que você está do outro lado, que está interagindo com a gente, porque a gente vê que a gente está conseguindo atingir, né? E a gente, quando conseguimos responder a sua pergunta, a gente sabe que de repente pode ser que virou uma chavinha aí, que vai ser o empurrão que faltava, né? E a gente fica muito feliz. Se tiver mais perguntas, produção, pode mandar por gentileza, que daqui a pouquinho a gente já encerra o programa. Acho que nós vamos até umas 9h10, né? O pessoal está avisando aqui. André Cardoso, do Proença.
Hoje dá para começar um negócio online gastando quase nada? Que ferramentas grátis ajudam no início? Vamos Vamos lá, lá. tá querendo começar, né, André? Vai, ó, pega a dica, manda ver. Vamos lá. Hoje você precisa, para começar no online, um celular ou um computador, Olha aí. só. Provavelmente você já tem, você mandou essa mensagem do seu celular, então Sim. você já tem a ferramenta necessária. Qual outras ferramentas eu aconselho você a utilizar? Ferramentas de estudo, o YouTube, podcasts em Spotify, todas essas, agregadores de podcast. Hã, eu acho que isso já dá 90% do caminho. Uhum. Comigo foi assim. Eu aprendi 100% do meu início, até já faturar ali, sei lá, papo de R$ 100.000 por mês, Uhum. olhando para o YouTube. Você vai desistir várias vezes e todas as vezes tem que recomeçar e continuar. Porque eu lembro uma vez que eu postei alguma coisa, aí tinha lá: "Putz, só teve 1000 visualizações". Quando é que foi a última vez que você falou com 1000 pessoas? Coloca 1000 pessoas numa sala e fala para elas. É Olha muita aí. coisa. É Uhum. muita coisa. Então, esses pequenos passos que você dá no começo podem parecer pequeno, porque você está se comparando com, sei lá, o Whindersson Nunes, que tem 14 milhões de seguidores, mas é só ele. Aquela meia dúzia de pessoa também que dá certo na internet com 18 anos, com 12 anos já é milionário, isso é 0,0001% da população. Não se espelhe nele. Se espelhe na real, naquilo que acontece. Então, pensa, qual é a chance de você não dar certo se você não parar? Se você estudar todo dia e não parar apenas com o seu celular? Eu diria que é muito baixo de você não dar certo. Você vai dar certo, porque aconteceu comigo, provavelmente aconteceu com muita gente aqui. Então, você só precisa de um celular, estudo e planejamento. Com essas 3 ferramentas e o estudo, você usa o YouTube, todas essas ferramentas que eu já disse. Eu acho que grátis dá para você começar e fazer um baita barulho. Concorda Olha comigo? aí. Concordo plenamente, eu também comecei assim, o YouTube até hoje Até Uhum. hoje. Sim, sim. Um dos é meus maiores advisors, é com isso, certeza. é você buscar, conteúdos que te agreguem, que te Isso. façam ser Uhum. melhores. Para mim o crescimento está nisso, é você buscar conexões novas, buscar relacionamentos com quem eu sempre digo: "Eu quero estar com quem é melhor que eu", Uhum. Quero ser o pior porque da mesa, né. Não é isso? A gente aprende todo dia, né, Opa. isso é muito bom, né. é isso. É muito bom. Aprendemos todos os dias. E o YouTube, gente, é assim, a rede social, a internet em si, ela tá aí. E cada dia que passa são conteúdos e conteúdos jogados nessa rede, né, lançados nessa rede. A gente só tem que direcionar e tem muita coisa boa, tem muito aprendizado. Pega essa dica e vai voar, meu Se eu amigo, minha pudesse amiga. complementar essa dica, Vamos lá. como a internet ela tem tanta coisa, eu só faria uma leve curadoria. Aham. Então, tem muita coisa lá, tem muita coisa errada também. Sim, Só claro. toma muito cuidado com É isso. isso. Aham. Pega indicadores de quem já foi validado, quem já teve Isso, Claro. resultado. isso. Uma vez feito isso, Vai voar. amassa, senta, estuda e manda Bora. ver. E bora que bora, você vai dar certo, acredita. Só que não é assim de hoje para amanhã, tá bom? Vamos ser realistas, pezinho no Não chão, é. tá? Vai voar, mas antes, ó, começa com passinhos aí, vamos amassar barro, depois vai para o asfalto, aí depois pega uma pista e tchum, e decola um voo maravilhoso, acredito em você. Vamos lá, 8h58. Nossa, hoje eu tô muito, né, uau! Que bom. É, isso é muito bom, gente, porque quando a gente fala em empreendedorismo é assim, a maioria das pessoas, como nós falamos aqui, começa a empreender por conta da necessidade, mas a necessidade que se transforma em oportunidade e você pode, então é só acreditar. Vamos lá, Tatiane Lopes do Guanabara, quais sinais mostram que chegou a hora de mudar o rumo do negócio antes de perder muito dinheiro? Bom, eu imagino que deva ter sinais mesmo que a gente precisa ficar atento, né, Verusca? Isso mesmo. Na realidade, você nem pode chegar ao ponto de perder De muito dinheiro, você não precisa disso, Sim. porque os pequenos sinais vêm sendo dados, Uhum. né. Primeiro ponto, volto a repetir, você acreditar no seu negócio acima de tudo. Você precisa vender ele, né, com maestria, com qualidade. Você precisa acreditar nele. Eh, Pequenos sinais, gente, você começa a ver que não está vendendo,
começa a perceber que Ou vende muito e não sobra dinheiro. também, É um porque baita caso, aí é um problema de sempre. custo Uhum. total. Aham. Você observar, faz pesquisa com o seu cliente, ouve. Eu sempre digo, escuta ativa, a gente precisa ouvir mais e falar menos. O cliente nos dá sinais que o rumo não está tão correto assim, né? Então a gente não precisa chegar ao ponto de perder tanto dinheiro. Esses pequenos sinais vão sendo dados semana a semana, mês a mês. Então acho que é um pouco disso. E essa dica não tínhamos dito antes, mas fale com o seu cliente, escute ele, mas de maneira genuína, né? Quando a gente pede um feedback, a gente tem que aceitar tudo que está por vir, né? Às vezes o feedback não é tão positivo assim e tá tudo bem. Use isso como ponto de melhora, né? O teu crescimento tá nisso, em ajustes finos que fazem com que seu modelo de negócio ganhe força e, consequentemente, ganhe mais dinheiro. Uma outra dica que eu acho interessante é, além de você conversar com seu cliente, tudo isso que ela disse perfeitamente, é você ver o que seus concorrentes estão fazendo. É muito importante você fazer essa comparação do seu produto, porque a verdade é, quem entregar maior valor pelo melhor preço, ganha. Essa é a verdade. Não tem mágica. Então, se eu entrego a mesma coisa que a outra pessoa, só que o meu valor é menor, elas vão correr na maioria das vezes para mim. Agora, se eu tenho um super produto que entrega 10 vezes mais e é mais caro, pode ser que elas comprem o meu também. Ou pode ser que elas não veem valor nisso. Por isso que é importante você falar com o cliente. Falar com os concorrentes, fazer o famoso cliente oculto, estudar mercado, ir no Google, jogar o seu setor, ver quem são os 10 mais posicionados, o que eles entregam, qual o preço que eles entregam, e ver se o perfil do seu cliente está de acordo com isso, te ajuda a você ver esses sinais muito antes do seu negócio começar a quebrar ou ter algum, de fato, algum problema estrutural no negócio. Muito bem, olha só, especialistas, né, aqui dando um show para você. Quando a gente fala de empreendedorismo, sabe, pega, vira a chave, pega os pontos. E você pode também assistir esse programa depois, porque já está no YouTube, a gente está ao vivo, né, na TV Câmara Campinas, estamos na Claro, 4 Claro, TV Câmara Campinas, claro, e Vivo Fibra também. Nós também estamos no YouTube ao vivo e depois esse programa vai ficar lá. Então, olha, repasse para as pessoas, para os seus amigos, para a sua família. Você que está empreendendo, assista esse programa uma vez, depois 2 vezes, depois 3 vezes. Anota tudo que foi dito aqui. Eu tenho certeza que vai te ajudar e bastante. Não esqueça que a gente precisa estudar. Esse negócio que vocês disseram é sobre estudar, estar aberto, né, aprender todos os dias. Você sabe que quem sabe tudo não vai a lugar nenhum mais, porque ele sabe tudo, então ele não tem mais o que aprender, né? Então você precisa estar aberto aos aprendizados. E a gente aprende todo dia, não é? Todo dia. Todo dia. Vamos lá, mais perguntas? Então vamos embora, mais perguntas. Mandem perguntas aí, pessoal. Aí, a produção está avisando aqui, vamos embora. A Bruninha Ferreira, da Vila Padre Anchieta. Para quem nunca empreendeu, o que vem primeiro? Estudar gestão, aprender vendas ou já testar a ideia do mercado? Vixe. Adorei essa pergunta. E Eu acho que agora? a gente vai ter coisas E diferentes agora? aqui. Vamos lá, Quer vocês começar? dois. Quer? Vamos Eu embora. quero começar. Manda ver. Então vai. Para quem nunca empreendeu, para mim o primeiro ponto é: você já tem a sua reserva financeira feitinha? Primeiro ponto. Ter o dinheiro guardado vai te trazer tranquilidade e paz no coração no processo. Segundo ponto importante, eu nunca tinha empreendido, acho que é legal dizer isso, né? O meu empreender startou com o meu negócio atual. Veja de fato se o teu produto ou serviço ele gera de fato valor para quem você quer vender. Se ele faz diferença na vida do outro, né? Eu acho que precisam ter reflexões antes de começar a empreender, né? Você refletir, pensar o que você vai de fato contribuir com aquele interlocutor ou potencial cliente. Você tem que ter algumas respostas chaves e essa, por exemplo, é uma delas. Eu acho que é isso. Qualquer coisa eu te complemento. Tá bom, vamos lá. Bruna, né? Isso. Bruna, é o seguinte, eu tenho uma visão um pouquinho diferente. Não é meu primeiro empreendimento e
eu fui entendendo que testa. O quanto antes você testar, mais barato você erra, mais rápido você erra e mais rápido você acerta. A chance do seu produto pensado, vou ficar meses pensando, estruturando, fazendo um business plan, que é como o pessoal chama, e aplicar aquilo, e aquilo dar certo 100%, não vai acontecer. Essa é a verdade. O seu produto ele vai sendo moldado. Óbvio, você tem mais chance de sucesso quando você estuda. Eu estou partindo da premissa de que você já foi lá, fez o estudo dos seus concorrentes, fez o estudo de precificação básica, que isso é rápido. Vai e testa da maneira mais barata possível. Automaticamente você vai vendo, putz, o meu discurso de vendas está ruim, então você já vai, volta e arruma. O meu produto não é isso aqui que o pessoal gosta. Tem até, vamos falar de teoria agora, né? Tem uma teoria, metodologia ágil, uma metodologia de projeto, que é nada mais é do que você, em vez de eu estudar e montar um produto por um ano para depois vender, você quebra isso em vários pedacinhos e toda vez você testa, você leva para o mercado. Vou dar um exemplo para aterrissar aqui para o pessoal. Suponha que não existe uma latinha de Coca-Cola. Ninguém nunca inventou uma latinha de refrigerante. Aí uma empresa vai e te pede, faça uma latinha que aguente 300 ml de refrigerante que eu consiga transportar. A sua primeira entrega, em vez de você ficar um ano estudando para ver, você vai entregar um copo. É a sua primeira entrega. Você já coloca para o mercado. Putz, seu copo era triangular, então você já volta e arruma para um copo cilíndrico. A sua próxima entrega é uma tampinha. A sua próxima entrega é o furinho. Então, cada vez você vai entregando pequenos pedaços, a sua chance de acertar exatamente o que o público quer é muito maior e você vai, ao longo do tempo, pegando já retorno monetário. Porque você testa, opa, o cliente comprou, opa, deixa eu pegar esse dinheiro aqui e testar de novo. Eu vejo muito assim. Dos lugares onde eu passei, trabalhei CLT, eu sempre trabalhei assim, e nos meus negócios, e foi exatamente o que eu fiz. Hoje o que eu vendo é 100% diferente, 99% diferente do que eu comecei. Então, se eu tivesse que dar a minha opinião, minha experiência e o que eu estudei, foi isso. Maravilha! Eu tenho um complemento. Vamos lá! Ai, que delícia que tá hoje esse programa, gente. Vamos lá. Me contraponha, por favor. É interessante isso. Eu acho que a gente pode pensar aqui, eu não sei se a Bruninha ela tem a intenção de vender produto ou serviço. Então, por exemplo, você vai vender um brigadeiro? Tô com o Gabriel. Testa. Põe para rodar. O brigadeiro, a cliente vai provar, vai ver se é bom, ok, testou, validou, não e etc. É serviço, como o meu caso, eu vendo serviço, tenha domínio e segurança sobre o que você está fazendo. Porque serviço é a sua imagem. No meu caso, eu vendo imagem, eu vendo tudo que eu construí de repertório durante a minha carreira toda. Né? É isso que eu vendo hoje. Então, eu comecei como? Acho legal trazer meu exemplo. Eu comecei fazendo um site adequado que me vendia. Eu preciso conseguir me apresentar adequadamente. O produto que eu concebi lá atrás, ele está idêntico hoje? Claro que não, ele evoluiu. Porque o nosso produto ele está em constante evolução. Até a gente muda, Sim. né? Agora, o que eu acho importante é assim, não comece amadora, não comece, deixa eu fazer de qualquer jeito. A tendência de dar errado é maior, né? Comece se vendendo adequadamente. Até a apresentação do brigadeiro, se a gente for pensar bem, faz diferença um brigadeiro com uma apresentação mais adequada ou eu simplesmente... Então, quando você faz a pergunta se eu já posso sair testando a ideia, minha resposta é sim, mas com cuidado, né? Com cautela. Acho que a gente tem que ter esse preciosismo. Eu me atentei bastante na pergunta, né? Estudar gestão, aprender vendas ou já testar a ideia. Entre essas três, eu diria testar a ideia. Só que eu parto do princípio de que, minimamente, o seu produto é bom. Eu estou partindo dessa premissa. Sim. Seu serviço é bom. Você é cabeleireiro, você sabe cortar cabelo. Você não vai testar cortar cabelo na cabeça de alguém. E depois deixar a pessoa careca. Sim. Mas, por exemplo, eu também presto serviço hoje. O que eu prestava serviço no início era X. Hoje é 20x, né? Então, eu faço outras premissas de entrega. Partindo da premissa de que você entrega um bom serviço ou um bom produto, que isso é o mínimo a ser entregue, das três ali, testar no mercado.
Muito bem, Bruninha, valeu, viu? Pessoal de casa, valeu pelas perguntas. Que maravilha, que aula, né? Muito bom. Ô, produção, mais uma? Oi? Mais uma? Então tá bom, aí ó, mais uma, então Bora, vamos vambora, lá, vamos embora, vamos. vamos embora. Fernanda Alves, Barão Geraldo, quais os erros mais comuns de quem começa a empreender e que já dá para evitar logo no comecinho? Bom, vamos lá, Verusca. Eh, Busque ajuda se você não está segura. E busque ajuda não significa um profissional. Busque ajuda significa vá no YouTube, né? Busque conteúdos para que te dê segurança, porque o empreender sozinha, ele de fato você pode cometer mais erros, né? A gente citou aqui, eu e o Gabriel, o empreender ele tem uma infinidade de fatores para dar certo, né? É a resiliência, é o aprender a ouvir o não e não sofrer com isso, é comemorar as pequenas vitórias, né? Teve uma pequena conquista, comemore, né? Então, de verdade, para minimizar teus erros, busque ajuda para que você administre bem o tempo, gente, administrar bem o tempo. Vocês não têm noção como isso faz toda a diferença no sucesso do empreender. Eu acho que ele é o meu pilar mais valioso e que muda a vida de vocês. Dediquem tempo àquilo que de fato lhes traz resultado, eles dão e lhes dá dinheiro. Uau, Acho que é um pouco disso. pode complementar. Vou complementar. Vou pegar um passinho depois, né? Então, quem começa, não sabe isso aqui que eu vou te falar, ela vai alastrar para sempre. E eu digo isso porque eu tenho diversos clientes que estão começando, clientes que faturam 10, 100 até milhão. E todos eles têm o mesmo erro, que é ter medo de matemática. Parece simples, mas quando eu falo ter medo de matemática, você não precisa aprender nada mais do que somar, dividir, multiplicar e faltou um. O quê? Subtrair. Subtrair. Obrigado. As 4 básicas. Você não precisa saber nada mais do que isso para você saber de financeiro. Matemática financeira, ela blinda o seu negócio de futuras cagadas. Ela blinda o seu negócio de testes errados ou testes certos. E parece besta, mas tudo é matemática. Vendas é matemática. Você fazer um funil de vendas é matemática. Para cada 100 pessoas que olham o meu conteúdo, 10 entram no meu WhatsApp, eu consigo falar com uma, quantas eu converto. Isso é matemática. Gestão de tempo, se você olhar numa outra ótica, também é matemática. Você pega 24 horas do seu dia, divide em tanto. Então, a matemática, o pessoal tem medo, porque na escola, putz, matemática é muito difícil. Mas se você aprender o básico, e olha, eu estou falando sério, e tem clientes que faturam milhões. Esse caso é importante. Manda ver. Peguei um cliente que começou em março desse ano. Ano passado ele faturou 1,4 milhão. Não é pouco. Quanto vocês acham que ele tiveram de lucro? Prejuízo de 153 mil reais. E ele nem sabia que estava tendo prejuízo. E ele começou não faz muito tempo. Isso é igual com quem fatura 0, quem fatura 10 mil, 100 mil e milhão. Porque ela não se espelha na matemática. Vou fazendo aqui, deixa eu ir ver, deixa eu ver, deixa eu tentar. Então, aprender matemática eu acho que é a minha dica mais valiosa aqui, de verdade, verdadeira. Bora aprender matemática, então, é isso mesmo. Empreender, né? Aprender, empreender, matemática, gente, né? Faz toda a diferença, porque a gente está o dia a dia, né? Tudo matemática. É isso mesmo, você falou um ponto especial, magnífico. Bom, considerações finais, o pessoal está avisando que a gente precisa encerrar. Claro. Foi muito bom o nosso bate-papo, gente, que maravilha. Então, para as considerações finais, eu vou pedir para vocês, claro que a gente já conversou tudo sobre, mas eu vou pedir para vocês responderem o tema do programa e já a gente vai considerações finais junto, então, com essa resposta. Perusca, obrigada pela sua participação. Responde para a gente, empreender é para todos? Empreender é para quem é resiliente e persistente. Empreender e é para quem não. Se você quer o número fixo no final do mês, empreender não é para você. Eu quero os meus 4 mil todo mês caindo no quinto dia útil. Infelizmente não é para você. O empreender ele é uma oscilação,
mas ele tem um potencial muito maior do que talvez um salário CLT. Maravilhosa, obrigada pela Eu sua que agradeço. participação, adorei. E você, Gabriel, empreender é para todos? Vamos para as considerações finais e a resposta que não quer calar. Não, empreender não é para todos. A oportunidade é. O empreender de fato, não. Você tem que ter muito estômago para risco, você tem que ser uma pessoa mais arriscada normalmente, você tem que ter uma resiliência emocional, você tem que ter vontade de estudar, de ser curioso. Se você não tem nenhuma dessas opções, tudo bem. O mercado consegue te remunerar muito bem. Se você for querer mesmo evoluir aonde você está. Você não precisa empreender para ter bons salários, para ter um salário digno, para você conseguir pagar as coisas para sua família. O empreender, a possibilidade de empreender é para todo mundo. O empreender de fato, não. Você precisa ter certas habilidades que outras pessoas não têm e tá tudo bem. Maravilha. Gente, que dupla, hein? Que dupla. E vocês nem se conheciam, Zero. né? Verdade, Estúdio zero. Câmara. Gente, Estúdio Câmara fazendo conexões magníficas aqui. E a gente agradece demais a participação de vocês. Muito obrigada mais uma vez. E é isso, gente. Empreender é, sem dúvida, uma jornada cheia de altos e baixos, oscilando, mas com preparo, orientação e atitude. É possível, sim, transformar desafios em oportunidades. A gente agradece, então, a participação da Verusca, do Gabriel, com tantas contribuições valiosas, e nós agradecemos você por participar com a gente, mandando aí as perguntas e conseguimos sanar as suas dúvidas. Bora empreender, bora voar, Bora. mas não esquece, pezinho no chão. Combinado? Próximo Estúdio Câmara, amanhã nós vamos falar sobre educação emocional na infância e entender por que a presença da psicologia nas escolas é tão importante para o desenvolvimento dos nossos pequenos. Como lidar com emoções, fortalecer a autoestima e criar ambientes mais saudáveis para aprender. Amanhã a gente fala de educação emocional na infância e a importância da psicologia nas escolas. A gente agradece você que está conosco, pedimos para que você continue. Nós temos a nossa Central IA e a nossa IRIA, a nossa inteligência artificial aqui da TV Câmara Campinas, atualizando você de informações do Legislativo, também informações regionais, nacionais, internacionais e, claro, ao meio-dia temos Câmara Notícia também, com informações do Legislativo, informações aqui da cidade de Campinas. Enfim, nossa programação ela é maravilhosa, toda direcionada e produzida com muito carinho, especialmente para você que está aí do outro lado. Enquanto marcado amanhã, a partir das 8 da manhã, é ao vivo, em Estúdio Câmara. Vamos falar de psicologia nas escolas. Valeu, técnica, valeu, produção, nosso time, nota 10. Super beijo para todo mundo. Fiquem com Deus. Se cuide e não esqueça, você pode empreender, você pode voar, basta estudar e resiliência todo dia, beleza? Bom voo, vamos embora, tchau, tchau, gente, valeu!